Bom dia, boa tarde, não sei qual horário que você está nos assistindo, mas vamos lá, o nosso vídeo de terça-feira, junto ao nosso café. Hoje é terça-feira, 25 de janeiro de 2022, dia de estudo na Casa Espírita. Hoje a gente estudou o Evangelho segundo o Espiritismo, inicia-se às 19 horas, encerramos às 20 horas com o passe mediúnico. O que eu trouxe aqui hoje para nossa reflexão? Questão 841, Livro dos Espíritos. Uma questão muito atual, o que nós estamos vivenciando neste momento, no presente. Seguinte, pergunta-se aos espíritos: para respeitar a liberdade de consciência, deve-se deixar que se propaguem doutrinas perniciosas? Ou pode-se, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que transviam, obedecendo a falsos princípios? Tá, vamos entender a pergunta. Pergunta é o seguinte, Todos nós temos o livre arbítrio, temos a livre liberdade. A liberdade de expressão, de pensamento, E aí pergunta aos espíritos, para respeitar essa liberdade, nós não podemos, vamos dizer assim, invadir a liberdade do outro, subtrair a liberdade do outro. Então, para libertar, para respeitar essa liberdade de consciência, deve-se deixar que se propaguem doutrinas perniciosas. O que seria propagar doutrinas perniciosas? Hoje nós vivemos um momento que está virando moda falar que bandido bom é bandido morto. Não é política aqui, tá, gente? Se propagar armas, o ódio, vinganças. E nós sabemos que tudo isso é contrário às leis de amor, às leis divinas. Então, repito, não é aqui querer politizar o tema de jeito nenhum, mas é o que nós estamos vivenciando no momento, Então, assim, isso daí é uma liberdade de cada um, de pensamento, É sociedade, mas o que acontece? A gente deve permitir propagar essas doutrinas perniciosas contra as leis divinas, contra as leis de Deus? E aí, o seguinte, ou nós podemos atentar contra aquela liberdade, atentar não no sentido de violentar, mas no sentido de orientar, procurar trazer ao caminho da verdade os que transviaram, obedecendo a falsos princípios. Vamos ver qual é a resposta. Certamente que podeis e até deveis. Resposta do Espírito. Fala que podemos e que devemos, Mas ensinai é exemplo de Jesus, Servindo-vos da brandura e da persuasão e não da força, O que seria pior que a crença daquele que as desejarias convencer. Se alguma coisa, se poder impor, é o bem e a fraternidade. Mas não cremos que o melhor meio de fazê-los, admitimos, seja obra com violência. A convicção não se impõe, Beleza, ele fala que a gente deve sim fazer até que devemos, mas a exemplo de Jesus. E qual que é o exemplo que nós temos de Jesus? A brandura, a paciência, a benevolência, A gente deve entender. E ele fala o seguinte, cuidado, porque da forma que você impor, você está sendo tão violento quanto essas doutrinas perniciosas, Ele até nos orienta para tomarmos cuidado para não sermos pior do que aqueles que praticam essas doutrinas perniciosas. O que seria ser pior? Usar-se violências, querer mudar. Ele fala para a gente usar persuasão e não usar de violência.
fazer palavras de baixo escalão, usar termos, né, energias, pensamentos negativos, pesados, né, que isso não vai contribuir para a mudança, né? Lembrando que onde há o mal é apenas a ausência do bem, né? O mal é a ausência do amor, é a ausência do bem. Então a gente deve ser muito inteligentes, a gente precisa de ser cristão, né? Quando eu falo a gente precisa de ser cristão, a gente precisa de estar em sintonia com Cristo, a gente precisa de estar avaliando a todo momento as atitudes, o exemplo que o Cristo nos deixou, né? Vamos lembrar que o Cristo não usou de forma alguma palavras, ações, atitudes contrárias a de amor, né? E ainda nos deixou o aprendizado. Quem fere com a espada será ferido. Então a gente deve refletir muito bem a isso. Primeiro a gente tem que estar muito bem em sintonia com Cristo, porque muitas das vezes a gente faz esses comentários por uma questão de modinha. Hoje é muito atual, é muito comum a gente viver a modinha. Ah, então tá escrito, virou meme, todo mundo tá falando, é engraçado, é uma piadinha, é só para descontrair, entendeu? Cuidado, porque a doutrina perniciosa, as doutrinas contra a lei de amor, ela nos fere e a ferida é dolorida, entendeu? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com essas questões de brincadeira, com essas questões de distrações, né? A gente não pode brincar com coisa séria, né? Por mais que seja um meme, por mais que seja uma brincadeira, mas disseminar mensagens contrárias ao amor, contrárias aos ensinamentos, aos mandamentos de Deus, nós com certeza vamos colher isso, né? E essa colheita não vai ser frutos deliciosos, né? Então essa é a nossa reflexão. Nós devemos sim chamar atenção, orientar aquelas pessoas que estão próximas a nós, né, sobre essas tendências, né? Às vezes é melhor o silêncio é uma prece, vamos lembrar desse detalhe, né? Mas nós não devemos participar de forma alguma, entendeu? Nem se aquilo dali faz parte do nosso sentimento, porque sabemos também que não somos ainda deuses, sabemos que ainda somos imperfeitos, que ainda temos as nossas más tendências, os nossos vícios do mundano, mas nós não podemos participar, estarmos nos incluindo, né, nesses memes, nessas brincadeiras que dissipam ódio, que dissipam a lei contrária à lei de amor. Né? Tenha todos um bom dia. Né? Hoje às 19 horas nós temos o estudo do Evangelho na Casa Espírita Esperança, Amor e Caridade. Fiquem todos com Deus.